Bom, pessoal, agora essa parte é para a gente entender a importância fisiológica do sistema reprodutor feminino. Para a gente começar, eu queria traçar aqui algumas linhas de raciocínio que eu acho que são bem importantes para a gente conseguir entender a função fisiológica. Então, ó, eu vou traçar duas linhas aqui, uma linha, opa, uma linha, traçar uma segunda linha, beleza? Bom, quando a gente for falar agora, então, da fisiologia do sistema reprodutor feminino, a gente tem que entender que existem três períodos da vida diferentes, onde acontecem alguns eventos que são modulados pelo sistema reprodutor feminino. Então, vamos lá. Período gestacional, o outro período é o período aí do desenvolvimento infantil e o período correspondente a maturidade sexual que coincide com a puberdade. Beleza? Eu vou escrever aqui puberdade para ficar mais didático. Beleza? Bom, então quando a gente fala de sistema reprodutor feminino, existem três coisas fisiologicamente falando que são muito relevantes sobre o sistema reprodutor feminino. Que coisas que são essas? A primeira delas é que o sistema reprodutor existe para permitir que ocorra um processo chamado de ovogênese. Vocês podem encontrar aí também com o nome de oogênese ou ovulogênese. É a mesma coisa. O que seria a ovogênese? É o processo de formação e maturação dos gametas femininos. Quem que é o gameta feminino? O ovócito. O segundo processo muito importante é a folicologênese. Que seria a folicologênese? É o processo de desenvolvimento e maturação do folículo ovariano. Então, o que que eu quero que você entenda aí? Quando a gente fala disso, de folículo ovariano, é o seguinte: imaginem que esse desenho que eu estou fazendo aqui, ele representa um ovócito, beleza? Então, isso aqui é um ovócito. O que seria o folículo ovariano? O folículo ovariano, ele seria um conjunto de células que crescem ao redor do ovócito. Então vejam só, imaginem que aonde eu estou traçando aqui o cursor corresponde ao ovócito. Isso que está aqui ao lado, na periferia, corresponde ao folículo ovariano. Agora imagine que todo esse espaço aqui, ó, ele é ocupado por células. Beleza? Ocupado por células. Bom, o que que eu quero dizer com isso? Então, imaginem que aí no centro a gente tem o ovócito e ao redor dele a gente tem o folículo ovariano. O que que é o folículo ovariano? Ele é um amontoado, um conjunto de células que existem aí. Beleza? Então, daqui a pouco a gente vai dar os nomes para essas células, mas eu quero que você entenda isso então. O folículo ovariano é uma coisa, é o conjunto aí que existe, então, do ovócito mais as células que ficam ao redor. Então, o processo de ovogênese é o processo de maturação do ovócito. Então, ele cresce, se desenvolve, e o processo aí da foliculogênese é o processo de maturação, modificação de como que essas células que ficam ao redor do ovócito, elas se mantêm, beleza? E a terceira função que o sistema reprodutor feminino exerce é a síntese dos hormônios esteroides. Principalmente quem? Principalmente estrógeno e progesterona. Sintetiza também testosterona? Sim, sintetiza testosterona. Beleza? Bom, então a gente viu aí as três principais funções do sistema reprodutor feminino e adivinha onde que essas funções aqui elas ocorrem? Elas ocorrem então no ovário. Bom, então repetindo, ovogênese é o processo de maturação do ovócito, foliculogênese, o processo de maturação do folículo ovariano e a síntese dos hormônios esteroides é a produção e secreção de estrógeno, principalmente na forma do estradiol, progesterona e a testosterona em menores concentrações.
Quem que será que produz esses hormônios esteroides? Será que é o ovócito? Será que são as células do folículo? Será que são os dois? Bom, então eu já respondo de antemão. Quem é responsável por produzir os hormônios esteroides são, são as células do folículo ovariano. Beleza? Bom, dito isso, então, o que que eu quero que você entenda? Entenda o seguinte: o desenvolvimento, ou melhor, a ocorrência do processo da ovogênese, da foliculogênese e da síntese dos hormônios esteroides, elas passam por modificações, ou seja, elas manifestam padrões diferentes ao longo do período gestacional, ao longo do desenvolvimento infantil e após a puberdade. Beleza? Então, isso é bem importante para a gente dar continuidade na nossa aula. Então, agora vamos fechar isso daqui. Então, vamos fechar aqui o nosso quadro branco e agora a gente vai lá para o slide. Beleza? Vamos para o slide. Beleza. Então, só para reforçar aí o que eu tinha acabado de dizer para vocês, é que os ovários, então, vão ser a principal estrutura do sistema reprodutor feminino por permitir que esses três principais processos ocorram. E vocês estão vendo aqui, ó, que no ladinho, no canto inferior, esquerdo, a gente tem um ovário de verdade. Então, anatomicamente, olha como que é um ovário. Vocês já devem ter visto isso na aula de anatomia. Bom, então, ó, aqui a gente tem um ovário. E agora olha do ladinho. Imagina que a gente fez um corte transversal e nós estamos olhando dentro deste ovário. Vocês percebem aqui, ó, nessa imagem, que a gente tem células, ou melhor, a gente tem várias coisas dentro do ovário. Vamos tentar entender o que que são essas coisas? Para isso, a gente vai fazer uso do recurso do Atlas 3D, que ele vai ajudar a gente a entender isso. Então, ó, imaginem que aqui o que a gente tem é esse corte transversal do. Opa, desculpa, gente, tinha me multado. Então, ó, imagina aqui que isso é o corte transversal do ovário e tem umas regiões importantes que a gente precisa distinguir. Aqui no centro do ovário, onde eu vou destacar em azul para vocês, existe uma região que corresponde, que nós chamamos de medula do ovário. Aqui na região da medula do ovário é onde vão chegar diversos vasos sanguíneos, como a artéria ovariana, a veia ovariana, e aqui na medula do ovário, a gente vai ter a presença de um conjunto de células chamadas de células estromais. Essas células estromais elas vão ser muito importantes daqui a pouco. Além disso, ao redor da medula, a gente tem a região chamada de córtex da medula. Então, toda essa região zona que está marcada em azul. Então percebam que dentro do córtex da medula a gente tem o quê? A gente tem ovócito e células do folículo ovariano. Então vejam só. Vocês estão vendo que nessa porção aqui, mais distal do ovário, a gente está vendo um monte de célula pequenininha? Então, esse aqui é o estágio inicial dos ovócitos, que o ovócito corresponde à célula gamética feminina. Então, onde eu vou marcar em azul, corresponde aos ovócitos na sua forma menos madura, que são chamados de ovócitos primários. Bom, agora eu vou fazer um paralelo com vocês e vou voltar lá para o quadro. Beleza? Ah, apagou o desenho que eu tinha feito. Não tem problema, a gente faz de novo. Vamos ver se realmente apagou. Realmente apagou, gente. Olha que triste. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos traçar aqui de novo a nossa linha, né? Então, vocês já lembram, né? Que acima da linha lá a gente tem o período do gestacional, ali no centro a gente tem o período do desenvolvimento infantil, e lá embaixo o período da puberdade. Só vou escrever aqui do ladinho para a gente se localizar. Então, aqui é o período gestacional. Beleza. Bom, para surgir a célula gamética feminina, esse ovócito, que eu vou representar aqui com esse círculo, vamos diminuir o tamanho desse círculo. Então, olhem só.
Então, imagine que este daqui é o tal do ovócito primário que vocês estão enxergando, que vocês enxergaram lá naquele esquema do Atlas 3D. Beleza? Bom, o que seria então esse ovócito primário? O ovócito primário, vamos fazer uma flechinha aqui só para a gente não se perder. Ovócito primário. Ovócito primário. Beleza. Bom, então, da onde que vem esse ovócito primário? Esse ovócito primário, ele é a forma mais imatura do ovócito. E se ele é um gameta feminino, vocês concordam comigo que tem que ter metade da carga cromossômica de todas as outras células do corpo? Exatamente. Então, esse ovócito primário, ele vai ser uma célula que tem 23 cromossomos. Bom, e da onde que vem o ovócito primário? O ovócito primário, ele vem de uma célula mãe chamada de ovogônia. Então vejam só, a gente tem uma célula precursora do ovócito primário, que é a ovogônia, tá? Então a ovogônia, assim como lá nos espermatozoides a gente tinha a espermatogônia, então a ovogônia, ela corresponde, ou ogônia, tanto faz. Então a ovogônia ou ogônia vai corresponder à célula precursora do ovócito primário. Tanto o tanto a ovogônia quanto a espermatogônia, elas são células que apresentam 46 cromossomos, ou seja, é uma célula 2N. Bom, então para ovogônia, ela dá origem para o ovócito primário, vocês têm que concordar comigo que ela tem que passar por um processo que a gente chama de meiose. Beleza? Bom, então, para isso acontecer, a gente vai entender melhor agora, daqui a pouco olhando os slides. Beleza? Mas é isso que eu quero que vocês entendam, que o ovócito primário, ele surge, então, ainda no período gestacional. O ovócito primário é uma célula com metade da carga cromossômica e o ovócito primário ele surge a partir da ovogônia. Beleza? Vamos voltar lá para o Atlas. Então, a gente tem o ovócito primário, que é a forma mais imatura do ovócito. Esse ovócito primário, ele vai se maturar e esse ovócito primário vai dar origem ao que a gente chama de ovócito secundário. Então, ó, o ovócito primário, ele vai se desenvolvendo, ele vai aumentando o seu tamanho, e vocês estão vendo que ao redor do ovócito primário vai crescendo um conjunto de células. Então, olhem só. Aqui, ó, quando o ovócito primário ele é bem pequenininho, bem pouco maduro, ele tem poucas células o circundando. Conforme ele vai passando aí pelo processo de maturação, vocês estão vendo aqui que ao redor do ovócito primário vai crescendo um conjunto de células. Esse conjunto de células aqui é o que a gente chama, então, de folículo, ou melhor, esse conjunto de células a gente chama de células da granulosa. Então, células da granulosa mais o ovócito primário é o que a gente vai chamar de folículo ovariano. Percebam então que as células da granulosa, elas vão aumentando em quantidade e ao mesmo tempo, elas vão aumentando, vão mudando seu formato. Então, ó, então vejam como é que muda o ovócito primário lá inicialmente e depois que ele passa por um processo de maturação. Ele aumenta a quantidade de células da granulosa e aqui nesse estágio mais avançado de maturação, que eu quero que vocês percebam. Estão vendo que formou uma estrutura que está destacada em azul ao redor do ovócito, aumentou o número de camadas da granulosa, e aqui ainda, ó, tem um outro conjunto de células na parte mais externa. Então, além das células da granulosa, que a gente viu, o ovócito primário, quando ele está nos seus últimos estágios de maturação, ele vai ter também um conjunto de células chamadas de células da teca.
Então vejam, agora o folículo ovariano é formado por ovócito primário, células da granulosa e células da teca. E essa estrutura que fica ao redorzinho aqui, ó, do ovócito primário é a zona pelúcida. A zona pelúcida, ela nada mais é do que um conjunto de glicoproteínas que vai formar uma barreirinha ao redor do ovócito primário. Agora vejam, o ovócito primário, ele se matura e vira um ovócito secundário. Então percebam que o ovócito secundário é quando lá no folículo ovariano a gente tem o surgimento dessa estruturinha aqui que é um vaziozão preenchida com líquido chamado de antrum, tá? Antrum ou antro, tanto faz. E vejam que o ovócito, ele começa a se desprender do folículo. E percebam aqui, ó, que o ovócito ele fica grudadinho com o folículo ovariano, com as células da granulosa, por meio de um conjunto de células aqui, formando uma ligaçãozinha. E aí, a gente vai ter a forma mais maturada do ovócito, que vai ser a forma terciária, que vai ser o ovócito terciário. Este ovócito terciário, ele se desloca do folículo, ou seja, a gente vai ter um rompimento do folículo. E para onde que vai esse ovócito? Ó, esse ovócito vai ser captado pelas fímbrias e vai para dentro do lúmen da tuba uterina. Beleza? Interessante, né? Além disso, o que resta do folículo ovariano, ou seja, não sobrou ali uma quantidade de células da granulosa, da teca, só que agora sim um ovócito. Então, esse folículo ovariano, quando ele é rompido e o ovócito é liberado para a tuba uterina, ele vai virar o que a gente chama de corpo lúteo, que é esse amarelinho aqui, tá? O corpo lúteo, então o corpo lúteo ele vai se desenvolver após a liberação do ovócito para a tuba uterina. E o corpo lúteo ele tem umas funções fisiológicas muito importantes que a gente vai ver daqui a pouco. E percebam que o corpo lúteo ele acaba se retraindo no processo de maturação e vira o que a gente chama de corpo albicans, tá? Mas uma coisa importante, o corpo lúteo, ele só vira corpo albicans se a mulher não é fecundada, não engravida e não sustenta a gestação. Então, o corpo lúteo parece que ele é muito importante para sustentar uma gestação, tá? Mas, por hora aí, eu quero que vocês entendam isso. Então, a gente tem um corte transversal do ovário, que são essas coisas que a gente consegue identificar na medula e no córtex do ovário. Beleza? Agora a gente volta lá para o nosso slide. Então agora vai ficar mais fácil da gente entender. Então vejam, ó. Então, o primeiro processo que acontece no sistema reprodutor feminino, especificamente no ovário, é a ovogênese. Então vejam só. A ovogênese, ela vai se dar então inicialmente por meio de um conjunto de células que são células germinativas ou células primordiais. Essas células são células que eu disse para vocês que são chamadas de ovogônias. As ovogônias, elas passam por sucessivas divisões celulares, então uma ovogônia dá origem a outra ovogônia, que dá origem a outra ovogônia. E o que que acontece com essas células germinativas? Essas células germinativas, elas vão passar por um processo de diferenciação, tá? E essas células germinativas, que a forma mais madura delas é o que a gente chama de ovogônias de fato, o que que vai acontecer? Então, olhem que legal. A ovogônia, ela vai passar por um processo de mitose, ou seja, vai gerar células filhas e a ovogônia, ela vai dar origem ao que a gente chama de ovócito primário. Percebam aqui que este ovócito primário, ele está em qual forma? O ovócito primário que se origina diretamente da ovogônia, ele vai estar na forma de 46 cromossomos. Bom, mas o gameta feminino pode ter 46 cromossomos? Não pode, senão na hora da fecundação
a gente vai ter lá 46 cromossomos do gameta feminino mais 23 do masculino, a gente não vai ter a manutenção da carga cromossômica da espécie. Então, esse ovócito primário, ele vai passar por um processo de meiose. Olha que interessante. Tudo isso que a gente viu, então olhem só, até aqui onde eu estou traçando a linha, então percebam que o ovócito primário, ele vai passar por meiose. E ele vai parar na meiose um, especificamente na fase da prófase. Beleza. Este ovócito primário, agora que começou a passar pelo processo de meiose, ele vai ser uma célula que vai apresentar 23 cromossomos. Só que ele estaciona na fase da prófase um. Tudo isso daqui vai acontecer em que momento da vida? Durante o período gestacional. Então, é durante o período no qual ainda se é um feto, é quando a mulher vai ter aí o desenvolvimento de todos os seus ovócitos. E eles estacionam na forma de ovócito primário e param aí na prófase um. A partir do momento que você atinge a puberdade, o que que vai acontecer? Na puberdade, a puberdade feminina quer dizer que a mulher está madura sexualmente, ou seja, ela está pronta para ter uma gestação, né, para parir uma criança. Bom, então, uma vez por mês, a cada 28 dias, na metade do ciclo menstrual, a mulher libera um ovócito lá do ovário para a tuba uterina. Então, este ovócito que é liberado lá para a tuba uterina, ele vai ter uma continuação dessa meiose que tinha estacionado. Só que este ovócito que é liberado lá na tuba uterina, a gente não viu que era o ovócito secundário que era liberado? Bom, o ovócito secundário, ele vai ficar retido na fase da metáfase 2. Bom, então ali, naquele processo de maturação do ovócito que a gente viu, ele vai continuar as etapas da meiose, então teve a meiose um. Então, passar pela prófase um, metáfase um, anáfase um, telófase um. E aí vai continuar, prófase 2, metáfase 2 e para na metáfase 2. E este ovócito, retido na metáfase 2 é que vai ser enviado para a tuba uterina. Beleza? Quando que vai continuar a diferenciação do ovócito? Caso haja fecundação, aí sim o ovócito continua o processo de divisão celular e termina a anáfase 2 e telófase 2. Beleza? Então percebam que é bem importante quando a gente fala de ovogênese, saber então em qual estágio de vida é que o indivíduo está. Já a foliculogênese, que vai ser a maturação do folículo, que vai ser a maturação daquelas células ao redor do ovócito, foliculogênese ela vai se dar em ondas. Então, a primeira onda é o que a gente chama de onda lenta, a segunda onda é o que chamamos de onda rápida. A onda lenta, ela dura aí mais ou menos 85 dias, enquanto a onda rápida dura 14 dias. Então vejam só, aqueles ovócitos primários que a gente viu, eles vão precisar ter um conjunto de células crescendo ao redor deles. O que a gente viu, que o ovócito primário ele começa assim as células ao redor, depois vai tendo-as, isso dura 85 dias. Então vamos voltar lá para aquela imagem do Atlas que a gente tinha visto. Então, ó, para o ovócito primário sair desse estágio e chegar nesse estágio aqui, ó, onde ele vai ter as células do folículo ovariano ao redor, que é quem? As células da granulosa, as células da teca, tudo isso daqui leva um período de 85 dias, beleza? Ou seja, isso aqui que a gente está vendo já acontece depois da puberdade. Então, isso daqui é o que a gente chama de onda lenta. A onda rápida é o que vai acontecer a cada 28, a cada 14 dias, na verdade, né? Então, esse ovócito primário, ele vai passar por um processo ainda maior de maturação, vai formar o antro, vai ter essa conexãozinha aqui
com o folículo ainda, e depois ele vai romper o folículo ovariano. Isso daqui é o que a gente chama de onda rápida. Isso daqui dura 14 dias e isso acontece sincronizado com a primeira metade do ciclo menstrual, beleza? Já isso daqui dura 85 dias. Então, o processo de foliculogênese, o processo de maturação do folículo ovariano, ele vai se dar dessas duas formas, onda lenta e onda rápida. Onda lenta quer dizer que vai demorar 85 dias para esses folículos terem o desenvolvimento das células da granulosa, células da teca, e a partir do primeiro dia ali que a mulher menstrua, que começa o primeiro dia do ciclo menstrual, um desses ovócitos vai passar pelo processo maior de maturação e vai virar um ovócito secundário. Ok?